Olá pessoal, tudo jóia? Bom, fui passado algumas perguntas aqui, como está se tornando bem comum, perguntas sobre a situação atual, esses conflitos que estão acontecendo, e várias pessoas já responderam sobre isso, cada uma da sua forma, colocando seu ponto de vista. Eu não pretendo colocar o meu, então eu vou sair um pouquinho desse leque, não vou falar da situação de conflito, mas vou dar uma sugestão, porque se eu for falar da situação de conflito, tem pessoas que vão concordar com algumas coisas, tem pessoas que vão discordar de outras, não vai levar a lugar nenhum. Porque eu, pelo menos, não sou político, nem guerrilheiro, nem entendo dessas coisas o suficiente para querer dizer que eu vou querer me meter num trem. Que não adianta, se eu for pra guerra, a chance de eu morrer é bem rápida. Porque eu não sou combatente de pegar em arma e sair dando tiro nas pessoas amando de outras pessoas, né? Isso não faz muito sentido para mim. As pessoas ficam atrás da mesa, põem outras para se bater, se matar, e em defesa de algo que nem é delas, né? A Terra não é de nenhum ser humano. Foi dividido os territórios, assim como é dividido o universo inteiro em territórios, mas ainda assim isso é uma condição bem manifesta, né? Uma condição bem dual. Então todas as raças que nascem sob forma dual, em que são controladas por centros emocionais, por condutas e culturas, seja no plano físico ou não, acabam criando aí certos conflitos. Mas eu vou dar uma sugestão, caso sirva para alguém, e se eu estiver sendo chato, estou fazendo o meu papel de chato. Em vez de se preocuparem com o conflito, e óbvio, quem pode ajudar, ajude da forma como for, mas não apontando o dedo, a raiva não se, não se cura com mais raiva. Então, se a pessoa já é muito agressiva, já está com muita raiva, muito ódio, e você age com muita raiva e ódio, só aumenta. É a mesma coisa que dois metais batendo. Se você pegar duas espadas de metal e começar a bater uma da outra, gera atrito, gera fogo, e esse fogo machuca as pessoas tanto quanto esse metal. Então a gente não quer fazer isso, porque não funciona. Então a sugestão que eu vou dar é que para as pessoas se despeçam, literalmente, de todas as coisas. Imagina assim, eu não estou falando isso que vai acontecer alguma coisa. Pediram para me falar que vai acontecer. Eu vou saber o que vai acontecer. Não vou ficar entrando nessas questões, não. Senão eu dou um tiro no meu pé, né, em relação a algumas coisas. Quem tem que saber o que tem que saber, está sabendo. Quem não tem, não sabe. Simples assim. Acessa quem tem competência para acessar certas coisas. De resto, não adianta. Quem tem que passar a previsão do futuro, passa. Quem não tem, não passa. Então isso depende da missão e da outorga de cada um em relação ao que tem que ser feito aqui. Da minha parte, a sugestão que eu dou em relação a se despedir de é as pessoas entenderem que em qualquer momento alguém pode acordar com a calça jeans apertada e resolver enfiar o dedo no botãozinho de uma arma nuclear e acabar com tudo. Então, não adianta a gente pensar no que vai acontecer, importa o que está acontecendo conosco, como que a gente pode fazer com a gente e como a gente pode ajudar as pessoas também dentro das nossas competências físicas, energéticas, espirituais. Cada um sabe a corda que toca e até onde ela toca sem estourar. O problema é que algumas pessoas forçam demais a barra em relação a isso, querem mexer ou intencionar coisas que não têm nem competência nem energia suficiente. E quem tem, normalmente fica na dele, né? Faz o que tem que ser feito, sem grandes alvoroços. Tudo que causa muito alvoroço chama atenção demais. Em algum momento aí acaba sofrendo certas coisas. Então, o que tem que ser feito, tem que ser feito. E o fato de eu falar despedir é imaginar mesmo, é tentar sentir que de repente amanhã pode ser o último dia. E não é que pode ser o último dia para a gente relaxar e entregar as coisas. Tipo assim, aperta o botãozinho do foda-se, desculpa a palavra, mas é a mais próxima. Então aperta o botãozinho do foda-se, desdenha tudo, enfia o pé na jaca, sai bebendo e fazendo o que quer de qualquer jeito, causando mais dor, mais sofrimento. Se você faz isso como método de fuga, só está gerando mais dor e sofrimento, tanto quanto está sendo gerado lá. Porque as pessoas que dependem de você, ou as pessoas que gostam e te amam, e sempre tem alguém que gosta da gente, se não for física, espiritualmente. As pessoas vendo a gente entrar em sofrimento, enfiando o pé na jaca, desdenhando o corpo, desdenhando o mundo, elas também entram em sofrimento. E, de certa forma, você está criando uma guerra. Não está criando uma guerra entre países, mas está criando uma guerra com seus amigos, com a sua família. Então, a gente tem que trazer paz a partir do nosso coração para quem está próximo. Se a gente começar a fazer isso e irradiar em volta, isso começa a expandir de uma outra forma. Então, a sugestão que eu dou é essa. Que vocês pensem que realmente amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, fim do mundo. Acabou. Não importa quantos finais de mundo. Só de final de mundo, desde que eu era criança, né, já passei dos 40.
Desde que eu era criança, quantidade de finais de mundo que já falaram que ia ter, quem tá aqui agora que já passou os 40 anos é tudo Highlander, né? Tudo imortal, porque já era pra ter acabado o mundo de vez e não acabou. Então não se peguem a datas, a nada. A questão é o que a gente está fazendo agora. Então minha resposta é essa. Pensem que realmente vai acabar, limpa a bagunça que fez aqui da melhor forma e da forma mais compassiva possível. Então se tá com rincha com família, conversa. Dá o primeiro passo. Tô falando que se você tem peso, se você sente que tem algo ali, então tem. Se você sente, vai lá e conversa. Começa pedindo desculpa, tira o peso. Quem quer ajuda tem que ser humilde. E é aí que tá o difícil, né? As pessoas com ego, com vaidade muito inchada, não sabem baixar a cabeça. Eu não estou falando de sentir culpa. As pessoas acham que tem que ter culpa em relação ao que fez. Não. Se os dois lados forem inteligentes, vão sentar para resolver, para entrar em paz ali, tomar um vinho, uma cerveja, um suco, um chá junto no final do dia. Resolveu a bagunça. Então tirou um pouco do peso. Depois começa a arrumar as outras baguncinhas, ou pelo menos arruma a bagunça interna, de relaxar, de fazer, de a partir do momento em que entender isso ou sentir isso, pare um pouco, dá uma refletida, faz uma introspecção, vai para dentro e solta, literalmente, os pensamentos que não são produtivos, as coisas que não são úteis. Isso daí eu repito sempre, né? Tem que tirar as coisas que são inúteis de dentro, inclusive os pensamentos, os ensinamentos lá de Buda, de todos os seres celestiais. Então, conforme a gente vai transmutando a forma como a gente pensa, naturalmente a gente transmuta a forma como fala, e o que o pessoal chama de karma, que karma é só significação, nada além disso, aí o karma vai mudando por consequência. Porque se as nossas ações são virtuosas, naturalmente o meio se torna virtuoso. Então, se todas as pessoas começassem a olhar um pouco mais para dentro e entender que gerar sofrimento em detrimento a qualquer outra coisa, seja um território, uma família, uma casa, um carro, uma moradia, uma comida, todo tipo de disputa é instinto animal racional. Então, as pessoas que são simplesmente racionais, agem de forma animalesca, elas agem simplesmente por instinto. É o leão que sufoca a gazela até morrer, ou o jacaré que pega o filhotinho de gnu lá e leva para debaixo do lago, mata afogado e destroça. Isso é instinto animal comum. A natureza não é má por fazer isso. É o instinto natural, não há um julgamento ou uma crítica. Os seres humanos, a gente observa, tem alguns seres que ainda estão em estado muito primitivo, muito instintivo, em que gerar dor e sofrimento aos outros é ainda a forma de entendimento como o animal faz, né? Ele captura um território matando o outro ser que está ali. Então, um leão atacando o outro, tentando ali marcar território, e eles se matam em vez de se unir para defender de outras coisas que não a própria raça. E em último estado, para seres que realmente são compassivos, não há guerra, não há disputa, né? Não há uma ilusão a esse respeito, porque se entende que todos fazem parte da mesma energia, da mesma estrutura perante a fonte, ou Deus, ou tal, ou Zambi, o nome que vocês quiserem dar. Então, quando a gente se torna compassivo, sereno, não há combate, nem interno nem externo. A gente defende o que é correto e justo, assim como os guardiões o fazem. Se precisar de arrancar a cabeça de alguém no astral, e é um corpo manifesto, por isso que eu falei, todo ser manifesto que vive em estado dual, falei isso lá no comecinho, ainda tem esse instinto possível dentro de si, que ainda não despojou, não conseguiu soltar e desenraizar. Então ainda tem essa parte primitiva, principalmente na estrutura material humana, orgânica, da forma como se entende. Em outros corpos mais sutis, quanto mais sutil o corpo, menos possibilidade disso acontecer, porque o fato de tentar ter uma emoção de ódio ou raiva contra algo ou alguém não acontece. Então, quando a gente vai se tornando compassivo, o meio se torna compassivo, né? Vou tentar comentar algumas coisas mais a fundo em outro vídeo, se surgir oportunidade, mas em relação à resposta da situação atual, imagine que o mundo vai acabar amanhã e faça o melhor possível hoje. Então, economize o que der para economizar, faça o que der para fazer, mas sem carregar peso, sem desdenhar o corpo ou o mundo. É assumir a responsabilidade sobre o seu corpo e o seu mundo como um lugar de paz e não de conflito e raiva. E se não mudar isso internamente, todos os mestres falam a mesma coisa. Se a gente não muda internamente, o externo não muda. Então a gente tem que voltar para dentro mesmo e tentar se pacificar. Tá certo? Depois eu comento mais algumas coisinhas. Abraço.